fazendo a transformada inversa de Laplace dessas frações parciais, nós teríamos y de t igual a 1 menos e elevado a menos at, né? Que para tempo maior que zero, o que acontece com esse termo exponencial? Bom, como a exponencial é negativa, essa exponencial aqui ela é decrescente, que combinado com essa amplitude unitária aqui, que acontece desde o distante zero até o infinito, então nós vamos ter aqui um sinal, né? Deixa eu até fazer um esboço, né, desse sinal, né? Um sinal que tem um comportamento limitado, né? Um sinal que ele vai se comportar como se fosse assim, ó, um sinal crescente, né? Mas ele se estabiliza, né, num valor limitado de amplitude, né, que é o valor unitário. Então, claramente aqui um comportamento de um sistema estável, ou seja, esse sinal ele não disparou, né, para o infinito, né? Ele ficou limitado dentro ali de um tempo, né? Por outro lado, aqui, se nós olharmos para essa função de transferência, né, que aqui está como H e aqui embaixo está como G, tá? Mas é a mesma, tá? Essa função de transferência, por exemplo, se a gente, né, extrair as raízes, né, nós vamos ver que essas raízes vai dar mais ou menos J, né? É imaginário puro, né? E, portanto, sobre o eixo imaginário, né? Então, o que acontece se a gente entra com uma entrada do tipo cosseno de t, que também é uma entrada de amplitude limitada, né? O que vai acontecer com essa entrada do cosseno? Ora, fazendo, então, aquela função 1 sobre s ao quadrado mais 1 multiplicado a transformada de Laplace do cosseno de t, que é s sobre s quadrado mais 1, né? Então, nós vamos ter, fazendo o produto, s sobre s quadrado mais 1 ao quadrado, né? Fazendo a transformada inversa disso aqui, né, para obter a resposta no tempo, então nós temos aqui 0,5t vezes seno de t, né? Então, veja, nós entramos com um sinal limitado, que é um cosseno, e o que nós obtivemos na saída? Um sinal, né, que por causa desse t aqui, ele é um sinal que cresce, né, de maneira linear, né, e indefinida, né? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, né, basicamente, um seno, né, que segue, né, ali, né, uma envoltória de uma reta, né? Mas, veja, é uma entrada limitada que produziu uma saída que é limitada, né? Ou seja, um sistema claramente instável, né? Mas por que isso foi produzido? Porque justamente aqui, né, podemos ver que as raízes elas são imaginárias puras e, portanto, não tem parte ali real positiva, né, sendo, portanto, instáveis, né? Então, esse, né, é uma constatação muito importante de sistemas, né, a avaliação da sua estabilidade. Claro que um sistema instável como esse, ele pode ser estabilizado pela introdução de um controlador, né? Esse é um dos nossos objetivos. Mas, seguindo adiante, né, como a gente está a 1 minuto aí do final da nossa web, então eu vou deixar para falar sobre o critério de Routh, que é um critério bem legal, né? Porém, um critério que precisa ser explicado com vários detalhes, porque isso aqui é um negócio meio chatinho, né? De qualquer maneira, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir o conceito do critério de Routh, né? Também conhecido como critério de Routh-Hurwitz, né? O que o critério ele permite? Vocês imaginem que eu tenho uma função de transferência bastante complexa, né? Aqui um polinômio de grau n, né, no denominador, né, o polinômio x de s, né, o polinômio do denominador, que esse polinômio ele tem uma ordem grande, né, o que dificulta a gente calcular as raízes desse polinômio, né, mas a gente quer saber, mesmo sem obter as raízes, se esse sistema é estável ou não. Ou seja, se as raízes desse polinômio aqui de baixo, elas estão no semiplano esquerdo, do plano S. Então, o critério de Routh é uma técnica que permite, a partir dos coeficientes desse polinômio, a gente avaliar isso. Sem precisar calcular as raízes, nós temos condições de já verificar se esse sistema é estável ou não. Mas como o procedimento para o cálculo ele é um procedimento um pouco complicado, então eu vou postar um vídeo, né, ali no mural para mostrar para vocês, né, ali como é a operação, né, como se utiliza a ferramenta do critério de Routh, e na próxima webconferência, então, nós aqui mostramos, né, em detalhes aqui o critério de Routh, né? Mas chegamos ao final da nossa aula, tá? Eu vou aqui parar, né, a minha gravação, mas eu deixo aberto aí para a continuidade dos comentários,
aqui da nossa aula. E enquanto isso, eu também coleto a presença de vocês ali no sistema, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Vocês podem aproveitar esses momentos finais para fazê-lo, ok? Eu inicialmente peço perdão, tá? Sim, Gustavo,